Bom dia, meus amados, queridos irmãos, meus amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sobre todos nós, amém? Assim, então, estamos começando a nossa semana de devocionais e juntos assim vamos caminhando, né, com a palavra bendita de Deus para o nosso coração. Todas as manhãs, a partir de 5h30, assim, então eu posto o vídeo aqui no nosso canal, porção diária da palavra. Então, é uma breve devocional, um versículo da palavra de Deus que é divina, inspirada, inerrante, infalível. Esta palavra que é tão maravilhosa para nós, que nos auxilia na edificação, no fortalecimento da nossa fé, no encorajamento para nós podermos seguir e avançar. Quero então hoje ler com você a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 8, no versículo 1, está escrito: "E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria." Amém. Quando aqui a palavra de Deus está no contexto que se refere à morte de Estevão. Estevão foi um dos diáconos da igreja, escolhido entre aqueles 7 homens notáveis de conhecimento, também cheios do Espírito Santo, e ele foi eleito, né, como um dos diáconos. E era uma pessoa formidável, um homem notável, um homem extraordinário. E ele então, diante do seu conhecimento, da sua piedade, da sua vida de devoção, então ele estava argumentando com as pessoas e os seus opositores ficaram enfurecidos. E assim, então, Estevão se torna o primeiro mártir da igreja, em que ele então foi executado através do apedrejamento, né? E a palavra diz então, o texto que lemos, que Saulo consentia na sua morte. Quem era Saulo? Era um homem dedicado à seita dos fariseus, era um homem religioso, era um homem importante, era um homem que tinha carta da liderança judaica para prender os cristãos, para torturar os cristãos e para consentir também, dando seu voto na morte dos cristãos. Este homem então assustava a igreja, este homem perseguia a igreja, e então está dizendo que após esse período, ou seja, a morte de Estevão, se levanta uma grande perseguição contra a igreja. E a partir daí, então, os discípulos começam a fugir, cada um segue para uma direção. Então, eles fogem à região da Judéia, Samaria, mas sabemos que eles foram para outras regiões, não é? Chipre, Cirene, não é? Então, eles foram seguir em outros lugares, e talvez podemos dizer com medo, não é? Preocupados, né, de serem executados também. Sim, então há uma grande dispersão do povo de Deus. Por outro lado, nós temos também o aspecto em que eles estavam ali apegados ao templo, apegados à cidade de Jerusalém, estavam então de alguma forma acomodados, e pela perseguição então eles são forçados a sair daquele lugar, daquela terra, daquela cidade. E a partir dali, então, diz o texto, na sequência do capítulo 8, que por onde eles foram, eles estavam espalhando a palavra de Deus. Assim, então, nós temos esse contexto, mostra para nós aí uma situação difícil vivida pela igreja, mas ao mesmo tempo também traz para nós a demonstração de uma igreja ousada, de uma igreja corajosa, de uma igreja que enfrenta aquela situação e ela cumpre com a sua parte, ela cumpre com a sua missão. Sabemos muito bem que quanto mais a perseguição se torna intensa contra a igreja, mais a igreja cumpriu o seu papel e fez a sua parte. O que nós podemos trazer para a nossa realidade hoje é que, da mesma forma, a igreja do Senhor Jesus continua sendo perseguida, afrontada, e da mesma forma nós precisamos também reagir e fazer a nossa parte. Em meio a todas as situações difíceis desse tempo, os desafios que temos, nós precisamos prosseguir e avançar, porque existe uma grande responsabilidade sobre todos nós. Precisamos proclamar o Evangelho, anunciar a todas as pessoas a salvação em Cristo Jesus. Que assim, então, que Deus nos abençoe. Quero convidar você, vamos orar? Querido Deus, nosso Pai,
Agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos pela tua misericórdia, a tua graça, a tua bondade. Obrigado, Deus, pela tua igreja. Quero pedir que abençoe os teus servos. Deus, abençoe aqueles que estão, Deus, entristecidos, aqueles que estão enfrentando, Deus, lutas tremendas, aqueles que estão, Deus, hospitalizados. Deus, muitos na UTI do hospital, muitos estão, Deus, na enfermaria, outros estão em casa acabados, ó Deus, mas que o teu Espírito Santo esteja dando consolo, refrigério, a cura, a restauração. Pedimos a Deus que seja conosco. Oramos a Deus pelas famílias, pelos casais, pelos casamentos, pelos relacionamentos de pais e filhos. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, um dia de paz e até amanhã.